Opina Terê, vamos falar sobre o trânsito de Teresópolis, né? Durante esses últimos anos aí, 2021, 2020, 2022, a gente tem tido um aumento gigante, exponencial no trânsito de Teresópolis. E eu acredito que isso vem de alguns fatores, como, por exemplo, questão da passagem de ônibus, que o valor que você paga hoje numa passagem de ônibus, se você colocar o mês todo, você com certeza consegue pagar uma parcela de um bom carro. Então é mais válido pagar uma parcela mensal de um carro do que você diariamente pagar uma passagem de ônibus. Questão de conforto de dentro dos ônibus, questão de dos ônibus estarem a todo momento cheio e o que você paga numa passagem para andar numa curta distância, né? Você pode muito bem pagar um Uber e ir mais confortável nessa curta distância. Então, eu acho que esses fatores aumentam exponencialmente o trânsito em Teresópolis, né? Aumenta a quantidade de carros em Teresópolis, de carro rodando em Teresópolis e, consequentemente, aumenta o trânsito na cidade e começa a dificultar o trânsito na cidade. Eu rodando diariamente, eu percebo que alguns horários fica impossível rodar em Teresópolis. Por exemplo, 1 hora da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde, não tem como andar de carro em Teresópolis. Você que mora em Teresópolis e pensa em andar de carro meio-dia, 1 hora, não tem como, não tem condição, porque esse é um horário de saída de escola. Então, por exemplo, se você quer tentar andar na Tijuca dentro desse horário, é impossível, porque a gente tem 4 escolas ali, né? Se eu não me engano, 4 ou mais escolas ali, além de ter restaurante ali, além de ter uma grande empresa naquele bairro. E além de ser saída de almoço dessa grande empresa, então assim, a gente tem um trânsito caótico ali nesse horário, né? Então fica impossível passar pela Tijuca dentro desse horário, não só pela Tijuca, Parque Regadas também, né? Porque para quem vem do alto em direção ao Vale Paraíso e precisa retornar, a única saída é passar pelo Parque Regadas. Então acaba tendo um trânsito caótico ali também, entre meio-dia e 1 hora, né? 6 horas também, impossível estar passando ali. E, e eu considero também aquela rua onde fica atrás do Mercado Extra, onde a gente tem o Mercado Serra Azul ali. Eu acredito que se tornou uma rua de trânsito caótico também por causa daquele mercado. Por mais que seja um mercado ótimo, eu acredito que é uma rua muito pequena para suportar o fluxo de carros que tem passado por ali. Então, assim, eu acredito que de uns anos para cá, 2020, 2021, 2022, a gente tem enfrentado é, um trânsito extremamente complicado na cidade. A gente tem horários que realmente o carro não anda, meio-dia, 1 hora, carro não anda na rua. 6 horas os carros não andam e é só trânsito, 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 trânsito. E eu acredito que assim, o prefeito ele tentou algumas medidas de alterar o fluxo do trânsito. Algumas medidas tiveram sucesso e outras eu acredito que não, mas eu não vou tocar nessas medidas, porque eu acredito que é, são posicionamentos dele, medidas dele, e eu acho que ele ainda tem tentado colocar outras medidas para alterar o fluxo de trânsito. Mas assim, algumas coisas que eu acredito que poderiam melhorar no trânsito da cidade, né? Eu até acredito que esse estacionamento rotativo possa melhorar no trânsito, porque você ter que pagar para estacionar no centro da cidade,
acaba dificultando muita gente que deixa o carro ali o dia todo, né? Até os vendedores de carro que têm colocado o carro na calçada para vender, né? E ficam ali ocupando vaga o dia todo, dias e dias ali. Eu acredito que esse estacionamento rotativo vai ajudar dentro dessa área. E assim, guardas de trânsito em lugar de muito fluxo de carro seria muito necessário em alguns lugares que a gente ainda não vê, como eu já citei, a Tijuca é um lugar onde a gente não vê um guarda. É, o, mais ali próximo da casa e vídeo são lugares onde a gente não vê guarda. E obviamente a gente tem vivido um momento onde a gente tem um número gigante de pessoas inadimplentes, né, no sentido de que com carro com documentação atrasada, né, e rodando e sem nenhuma fiscalização. Óbvio que, né, tem muitas pessoas que andam com carro com documentação atrasada com argumentos de que, ah, não, mas a gasolina está no valor que está, as ruas estão no valor que está, não sei o quê. É muito imposto, mas eu entendo que quando a pessoa compra um carro, ela sabe que tem que pagar os impostos. Nada foi escondido a ela. Se fosse algo, se você tivesse comprado um carro e ninguém tivesse te passado, ninguém tivesse te dito, ah, não, é só comprar e andar. Beleza. Mas a partir do momento que você compra um carro, você entende que você está sobre as leis do Brasil, sobre as leis do país, ou sobre as leis da região, onde você tem que pagar a documentação, tem que pagar IPVA, tem que pagar os impostos para ter o carro. E, e muitas pessoas utilizam o argumento também da questão da gasolina. Ah, pô, tem que pagar uma gasolina cara mais o IPVA. Eu acredito o seguinte: carro não é um investimento. Eu acredito que se a pessoa quiser, ela anda a pé, ela anda de ônibus. E carro é um meio de ter luxo e conforto. Então, se a pessoa está incomodada com o preço da gasolina, é simples, é só ela não andar de carro, é só ela andar de ônibus, ela andar a pé, é simples, é vender o carro, andar de ônibus e andar a pé. Agora, se a pessoa comprou um carro, se ela adquiriu um carro, não tem jeito. A gasolina pode estar R$ 10. Se ela quiser manter o carro, ela tem que pagar a gasolina. Então, assim, são alguns argumentos que eu não vejo sentido em relação a não pagar a documentação. São alguns argumentos que algumas pessoas que eu converso por aí utilizam. Ah, pô, não vou pagar a documentação, o preço da gasolina. Ah, pô, não vou pagar a documentação, olha como é que tá as ruas da cidade. Cara, mas quando a pessoa comprou o carro, ela teve ciência disso. Ela sabia que teria que pagar por essas coisas. Então, eu acredito que esses argumentos não são válidos para não pagar uma documentação. E como a gente tem enfrentado um momento de, de baixa fiscalização, acaba tendo muito carro inadimplente na rua, aumentando o fluxo de carro, carros parados, carros que param por não estar com a manutenção em dia, por carros que não me fugiu a palavra, carros que não estão bem em questão de manutenção e acabam às vezes parando, interrompendo o trânsito, dificultando. E eu acredito também que uma das dificuldades do trânsito de Teresópolis são a questão das motos. A gente tem visto um número gigantesco de acidentes de motos na nossa cidade, jovens andando em velocidade que não deveria estar andando, em alta velocidade, se acidentando frequentemente. Então, eu acredito que deveria ter uma fiscalização maior em questão das motos na cidade.
poderia ter algum tipo de radar, né? Eu vi que eles iam colocar um radar em relação a isso, porque tem muita moto atravessando o sinal vermelho, tem muita moto que não respeita sinal, muita moto andando na contramão, mas também tem muita moto, tem muito motociclista que anda corretamente, né? E obviamente não posso dizer que 100% dos motociclistas andam errado. Tem muito motociclista em Teresópolis que anda correto, em velocidade correta, no lugar correto da via, né? Mas assim, é dessa forma que eu vejo o trânsito em Teresópolis. Eu acredito que pode melhorar bastante, né? Eu acredito que com fiscalização, é, eu acredito que com organização, com guardas de trânsito em locais específicos, né, que não seja só no centro da cidade, porque a gente tem muito guarda no Parque Regadas, muito guarda no centro da cidade, mas a gente não, a gente tem poucos guardas na Tijuca, a gente não tem guarda, a gente tem um guarda agora lá no Meudon em alguns horários específicos, então eu acredito que ter um guarda em cada próximo a escolas de grande fluxo de alunos é importante para ajudar, né? Porque é muito perigoso as crianças saírem correndo da escola, atravessando rua. É algo muito perigoso. Então, eu acredito que são coisas que podem melhorar no trânsito de Teresópolis, né? A gente tem vivido um aumento grande de população, né? É muita gente construindo, tem muitas construtoras construindo prédios e empreendimentos. Então, ou seja, acaba que tem muito fluxo de caminhão passando pela cidade, né? Eu tenho percebido um esforço da prefeitura na parte de recapeamento em alguns locais, tem alguns locais que ainda não tem acontecido, mas em alguns bairros tem acontecido a parte de recapeamento, mas o fluxo de caminhões, tratores e veículos de grande porte na cidade é muito intenso. Então não tem recapeamento na cidade que consiga suportar isso, né? Pela quantidade de construções que estão tendo. Então, assim, eu vejo que isso é algo que complica muito o trânsito. Ruas muito estreitas, com caminhões gigantescos passando. Então, assim, eu acho que é muito complicado para o trânsito da cidade isso, né? Principalmente ali em Agriões. Eu acredito que algumas ruas ali em Agriões tinha que ser mão única, porque tem algumas ruas ali de mão dupla que não tem como passar dois carros ao mesmo tempo, então é muito perigoso. Então, assim, é dessa forma que eu vejo o trânsito de Teresópolis e que eu acredito que são esses fatores que podem melhorar na cidade, né? Que podem ter que pode ser feito algo, né? E então é isso. Se você concorda ou discorda da minha opinião, você pode comentar aí embaixo. Se você discorda, se você concorda, se você tem alguma opinião a mais em relação a isso, você pode comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o trânsito da cidade, se você gosta, se você não gosta, se você apoia, se você não apoia, tudo isso você pode comentar aqui embaixo, porque aqui é o lugar de você dar a sua opinião e em breve pode ser você gravando a sua opinião sobre o que você acha do trânsito da cidade. Tá bom? Não esqueçam de curtir aí, de curtir, compartilhar, de nos seguir, que é extremamente importante, porque o nosso objetivo é melhorar a cada dia mais a nossa cidade e ser a sua voz para a nossa cidade. Tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de curtir, compartilhar, que é importantíssimo. Valeu! Opina Terê, vamos falar sobre o trânsito de Teresópolis, né? Durante esses últimos anos aí, 2021, 2020, 2022, a gente tem tido um aumento gigante, exponencial no trânsito de Teresópolis. E eu acredito que isso vem de alguns fatores, como por exemplo, questão da passagem de ônibus,
que o valor que você paga hoje numa passagem de ônibus, se você colocar o mês todo,